Olá, seja bem-vindo. Você que está assistindo esse vídeo pelo IGTV ou aqui pelo Facebook, gratidão imensa por você estar aqui comigo. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que vem para poder contribuir com a sua carreira em si. Vamos falar sobre inteligência emocional, o que é de fato a inteligência emocional e como ela pode influenciar no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus resultados em si. Gratidão imensa por você que está assistindo pelo IGTV. E você que está entrando aqui agora, gratidão imensa. Você que está ao vivo aqui conosco, seja bem-vindo. Meu nome é Cleiton. Eu trabalho com treinamento, desenvolvimento pessoal e empresarial já desde 2008. E a minha intenção aqui é poder contribuir com você, com os seus resultados e com a sua performance. Você que está no Instagram, por favor, se estiver me ouvindo bem, digita 1. Quem está no Facebook, por gentileza, digite 1 e me deixe saber se você está me ouvindo bem ou não, tá bom? Quem estiver no Facebook, me digita 1, por gentileza. E para você que está no Facebook, aliás, também no Instagram, digite 1 também e me deixe saber se por acaso o áudio está legal, tá bom, pessoal? Quem estiver no Facebook, por favor, digite 1. Enquanto isso, deixa eu ir colocando o tema dessa live aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, então. Vamos falar sobre inteligência emocional na carreira. Como que a inteligência emocional pode influenciar sobre os seus resultados na sua carreira? Quantas vezes você se viu, né, se vê numa situação em que não se encontra feliz ou de repente você se decepciona com maior facilidade? Quantas vezes você se vê desesperado e você não vê uma alternativa para poder dar o máximo de você em relação ao seu profissionalismo, né? Quantas vezes você já parou diante de algumas situações e pensou assim, caramba, será que isso é para mim? Será que é possível? Será que eu consigo? Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre inteligência emocional, o que ela é de fato e como ela pode influenciar. Para você que é líder, para você que ainda não é líder, nós vamos falar sobre isso, o quanto isso é importante. Gente, quantas vezes, quando eu não sabia desse tema, eu entrava num certo desespero e não conseguia tomar decisões assertivas. Toda vez que eu ia conversar com o meu gestor, com o gerente em si, eu ficava tremendo na base, com medo, com receio do que ele poderia pensar em si. Ou até os meus colegas, né? Então a gente vai falar sobre isso. Como que a inteligência emocional, de fato, ela pode influenciar sobre os nossos resultados, tá bom? Então essa live, para você que está assistindo agora, ela é uma sequência de 7 lives que nós estamos fazendo sobre carreira. Essas lives, na realidade, são aulas que você, aplicando tudo aquilo que eu ensino para você, você consegue ter uma performance pessoal dentro da sua carreira profissional em si. Então, gratidão imensa por você que está aqui assistindo. E só fazendo um breve resumo, né? O que nós vimos até então? Nós já falamos vários temas específicos, nós já falamos sobre o propósito, o senso de propósito, o senso de valores, né? O quanto eu preciso me conhecer de fato para poder aplicar aquilo que eu tenho conhecimento dentro das minhas estratégias, dentro do meu dia a dia. Então a gente falou muito sobre esse tema, falamos também sobre o profissional 4.0 e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, como que ela pode influenciar em si na sua carreira. Você que está no Facebook, gratidão imensa. Ah, legal. Legal, que bom que estão ouvindo no Facebook. Quem está entrando no Instagram também, ou quem for assistir no IGTV, por favor, digite 1 para mim, deixe saber se por acaso esse áudio está legal ou não está deixando a desejar, tá bom? E quem puder recomendar essa live, recomende essa live para mais algumas pessoas. Conforme eu mencionei, né, a gente está gravando esses conteúdos e a intenção é poder dissipar, dividir esse conteúdo para poder contribuir com mais pessoas na transformação, na carreira, ajudar as pessoas naquilo que for preciso, tá bom? Então vamos lá. Então na aula passada, nós falamos sobre o profissional 4.0. O que é o profissional 4.0? O mundo em constante transformação, principalmente nesse momento de pandemia, houve na realidade uma aceleração dos processos. A forma de como nós comportávamos, por exemplo, antes dessa crise da saúde em si, era totalmente diferente da maneira de como nós nos posicionamos agora. Ou seja, houve uma necessidade de nós nos posicionarmos de forma diferente. Então, diante dessa situação, dessa nova realidade, como eu, como profissional, preciso buscar o equilíbrio das minhas emoções? Como eu, como profissional, preciso aplicar no dia a dia tudo aquilo que eu tenho conhecimento, tanto da parte técnica, também da parte emocional, para que eu possa transformar o local onde eu estou.
Quantas vezes, por exemplo, você viu pessoas que às vezes nem tinham capacidade técnica, né? Você olhou para aquela pessoa e falou assim, mas aquela pessoa nem tem conhecimento. E de repente ela está sendo promovida ou recebendo uma promoção ou indo para um cargo que talvez você almejava. Ou o contrário, quantas vezes pessoas que eram bastante competentes, né, tecnicamente falando, tinham muito conhecimento técnico, mas que também tinham um equilíbrio emocional e conseguiram alcançar algum cargo específico. Então nós vamos falar sobre esses temas, o quanto que isso pode influenciar na decisão dos nossos gestores em si e tudo mais. Então para você que está no Instagram, eu vou colocar uma apresentação e para você que está aqui pelo Facebook, fique tranquilo. Você vai compreender o que eu estou falando em si. Então, a inteligência emocional, pessoal, se nós formos buscar, tem algumas matérias, a gente tem alguns conteúdos bem interessantes, que 58% do desempenho de qualquer profissional está relacionado à inteligência emocional. Olha que loucura isso, né? Então, todo profissional, de fato, que se destaca no mercado, que recebe uma promoção, que consegue se promover, pessoas que estão se destacando profissionalmente, grande parte deles tem uma inteligência emocional bastante desenvolvida, né? Ou seja, ele busca o equilíbrio emocional. E aí tem muita gente que fala assim, caramba, mas esse tema inteligência emocional é muito balela, né? É um tema fraco, é um tema que está na modinha, que todo mundo está falando. É tão na modinha que às vezes é tão na modinha, presta atenção no que eu vou falar. É tão na modinha que às vezes você, como um profissional, não consegue alcançar um certo resultado, não consegue ter uma transformação pessoal, não consegue ser promovido, não consegue se relacionar bem com o seu chefe, não se sente seguro se relacionando com as pessoas em si e ainda acredita que está na modinha, ou seja, uma modinha que você não está se adaptando. Quantas vezes você deixou de fazer negócios por insegurança? Quantas vezes você deixou de relacionar com outras pessoas porque você não tinha paciência para poder lidar com as outras pessoas? Quantas vezes você não passou a credibilidade que você precisava passar para as pessoas que estão na sua volta? Tudo isso está influenciado sobre a inteligência emocional. E o tema inteligência emocional é tão interessante que ele está cada vez mais sendo tratado. Ele, na realidade, é reconhecido como uma habilidade do profissional nesse século XXI que nós estamos vivenciando. Ou seja, nós vamos ver muito sobre inteligência emocional em vários setores, tanto no meio empresarial, quanto Opa! Tanto no meio empresarial, quanto na nossa vida pessoal, quanto em alguns setores que nós estamos trabalhando, nós vemos muito sobre inteligência emocional. E cada vez mais esse tema vai estar mais próximo de nós. Estava buscando uma matéria onde dizia que o poder da inteligência emocional, em que 64% das empresas emocionalmente inteligentes têm maior tolerância a risco. Ou seja, as pessoas que de fato estão preparadas emocionalmente, elas correm maiores riscos, né, com maior facilidade, porque ela possui esse tema e ela possui a inteligência emocional desenvolvida no seu ser. Ainda, em empresas emocionalmente inteligentes, o nível de fidelidade dos clientes cresce de 40%, enquanto as empresas que não têm, não aplicam, não se preocupam com o desenvolvimento da inteligência emocional é apenas 8%. Olha a diferença, né? Então o cliente ele sente mais a vontade para poder se relacionar com pessoas com alto poder de inteligência emocional do que aquelas que não têm o poder da inteligência emocional ainda, né? Mas vamos lá, tem mais dados ainda, ó. Ainda quando eu busquei sobre esse tema, né, estava pesquisando, estava lendo uma matéria sobre ele, dizia que 75% dos gerentes que fazem as contratações em si, eles acreditam que seria mais propenso um funcionário com inteligência emocional, né, com alto poder de inteligência emocional, e 59% desses disseram que não contratariam um candidato com alto QI. O que é um QI? A quantidade de inteligência técnica, né, cognitiva. Tanto é que eu vou colocar para quem está no Instagram a diferença entre a inteligência técnica e a inteligência emocional. A inteligência técnica, ou seja, coeficiente, né, de inteligência técnica, ou seja, é a capacidade que você tem da sua razão, do seu cognitivo, trabalhar de fato o seu cognitivo. Enquanto a inteligência emocional é a maneira de como você se relaciona com o meio. Trabalha, sabe administrar e conduzir o seu emocional em si.
Então, a grande maioria dos gestores, eles deixam claro que eles contratariam mais pessoas com uma capacidade emocional muito mais desenvolvida do que quem tem a capacidade técnica. Ou seja, é mais prático você trabalhar com pessoas que têm esse equilíbrio emocional e entregar ferramentas, ensinar ela, entregar as técnicas certas para que ela possa fazer o trabalho dela, do que de fato eu ir lá e ter que capacitar ela, segurar ela emocionalmente, trabalhar todo o emocional dela e depois ainda ter que entregar a parte técnica, né, comercial para aquela pessoa. Ou seja, é muito mais prático eu trabalhar com pessoas que têm sim um equilíbrio emocional do que aquelas que se dizem muito inteligentes, que têm muito conhecimento técnico. E aí aquela questão, né? Quantas vezes você já parou diante de algumas situações e falou assim, caramba, mas eu me sentia preparado para esse novo cargo, me sentia preparado para essa função, o quanto que eu estava preparado, o quanto que eu estudei, o quanto que eu busquei conhecimento para ser quem eu sou profissionalmente, né? Quantas pós-graduações, quantos mestrados que eu fiz e de repente aquela outra pessoa que eu nem tinha ideia, aquela pessoa foi promovida. Por que isso? Porque simplesmente ela tem o seu coeficiente emocional, ou seja, a sua inteligência emocional muito mais, né, melhor desenvolvida do que a pessoa que de fato tem apenas o seu conhecimento intelectual, ou seja, a parte técnica da coisa. Então não basta você ter apenas a parte técnica, não adianta você ter diplomas, certificados, um monte de conhecimento técnico se você não tem inteligência emocional, se você não trabalha sobre suas emoções, tá bom? Então a gente fala muito sobre esse tema, coeficiente técnico e o coeficiente emocional, tá bom? Para você que está no Instagram, opa, tudo bem, primo? Tudo certo? E você? Tudo jóia? Estou aqui gravando conteúdo e gratidão imensa por você que está aqui, tá bom? Espero que esteja bom o áudio para você. Se tiver bom o áudio, digite um aí, que estou gravando conteúdo, descendo lá aqui, tá bom? Para você que está no Facebook também, se tiver legal o áudio, por gentileza, me deixe saber, ok? Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, falando sobre a inteligência emocional. Tá, mas o que é inteligência emocional de fato? Né? O que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela está dividida em duas competências, ou seja, a competência pessoal e a competência social. A competência pessoal é a minha competência, o quanto que eu me sinto competente por tal situação. E a competência social é o como que estou competente ou o quanto estou sendo competente com o meio onde eu estou inserido. Então, minha competência é pessoal e minha competência emocional. Dentro da minha competência emocional, tem aquilo que eu vejo, ou seja, o meu autoconhecimento. E também está relacionado àquilo que eu faço, ou seja, a minha autogestão. Então, competência pessoal, é um eixo, né? É uma habilidade que eu trabalho em si, é um ponto que eu preciso trabalhar dentro da minha competência pessoal. Eu vejo através do meu autoconhecimento e também faço diferença no mundo através da minha autogestão. Por outro lado, nós temos também a competência social. O que é competência social? É aquilo que eu vejo em relação à empatia, de entender a situação do outro e me colocar diante da situação do outro e respeitar a sensação, a situação, o momento do outro. Levando em consideração que eu não trago isso como uma verdade para mim, mas eu me relaciono com o outro. Isso é ter empatia, é compreender a emoção, a situação do outro. Também na competência social, nós tratamos muito sobre aquilo que eu faço, ou seja, a minha gestão de relacionamento. Como é que eu me relaciono com o outro? Então vamos lá. Inteligência emocional está dividido sobre as competências pessoais, aquilo que eu vejo, que é o autoconhecimento, e aquilo que eu faço, que é a minha autogestão, e também a competência social, que é aquilo que eu vejo em relação ao outro, minha empatia, e a minha gestão de relacionamento, que é aquilo que eu faço com o outro em si. Só que não para por aí, né? Parece um pouco confuso, mas para que você possa compreender, esses quatro pilares, quais são os quatro pilares? Aquilo que eu vejo, o autoconhecimento, aquilo que eu faço, que é a autogestão, aquilo que eu me relaciono com o outro através da empatia e a minha gestão de relacionamento. Esses quatro pilares, nós distribuímos dentro deles as 12 habilidades. Que habilidades que são essas? Dentro do autoconhecimento, eu trabalho sobre o meu autoconhecimento emocional, ou seja, qual é a capacidade que eu tenho para reconhecer as minhas emoções para poder sim lidar no meu dia a dia? O quanto que você tem capacidade, por exemplo, ou o quanto você se sente capaz de entender a sua emoção durante o dia? Por exemplo, neste momento agora, como é que você está se sentindo?
Você está feliz, está ansioso, está entristecido, entristecida? Como é que está o seu sentimento, a sua emoção neste momento? Você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa realizada? Como é que você se sente no final de domingo, né, à noite, pensando que amanhã é segunda-feira e nós iniciamos toda uma semana novamente? Como é que você se sente em relação a isso? Como é que está o seu autoconhecimento em relação ao seu conhecimento emocional? Dentro do segundo pilar, que é a autogestão, como é que você se sente na sua capacidade de fazer a gestão das suas emoções? Olha só que diferença. Enquanto no autoconhecimento eu reconheço a minha emoção, no segundo pilar, ou seja, no pilar da autogestão, eu tenho a habilidade de gestão das emoções. Tá, eu reconheci minha emoção, como é que eu faço a gestão dela? No sentido de, olha, neste momento eu estou me sentindo ansioso ou ansiosa. Ok, diante do seu autoconhecimento emocional, que é reconhecer a sua emoção, como é que você lida com essa ansiedade? Tem pessoas, por exemplo, que estão tristes e para lidar com a tristeza, de repente vai tomar uma bebida alcoólica ou vai utilizar algum outro tipo de substância química para poder proporcionar felicidade para ele. Então, a gestão das emoções é a minha capacidade de reconhecer essas emoções e saber fazer a gestão dela. Numa terceira habilidade, dentro do pilar de autogestão, a minha capacidade de fazer a gestão sobre as minhas emoções, eu tenho o meu pilar, perdão, eu tenho a minha habilidade de adaptação. O quanto eu sou capaz de me adaptar diante da situação. Como assim? Vou te trazer um exemplo, né? Nós estamos passando por um momento de um desafio gigantesco em relação à crise na saúde. Nós estamos num momento que é preocupante em relação ao Covid, a tantas contaminações e também óbitos relacionados ao Covid. Eu não sei qual que é o seu sentimento em relação a isso, mas para mim me traz uma tristeza, me traz uma ansiedade, me traz medo. A adaptabilidade é a capacidade que eu tenho de me adaptar diante dessa situação, desse cenário onde eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre a pandemia em si, mas eu tenho controle sobre mim. Como eu me adapto a essa nova realidade e como eu acabo me precavendo para que eu não me sinta, não seja uma pessoa contaminada e também não contamine outras pessoas. Então esse sentimento, essa habilidade de se adaptar a essa realidade também é inteligência emocional. E aí que tem algumas pessoas, né, que diante dessa situação, ela se vê num desespero, ela sai publicando qualquer notícia dentro das mídias sociais, causando um certo terror e ao mesmo tempo se aterrorizando, né, levando aquilo como verdade para a vida dela, sem saber de fato a fonte daquilo que está vivenciando ou daquilo que está enfrentando. Dentro da autogestão, do pilar autogestão, nós temos a quarta habilidade, que é a orientação para a realização. O quanto você se sente capacitado ou capacitada para se realizar profissionalmente. O quanto você se sente encorajado ou encorajada para buscar uma nova opção, uma nova oportunidade de trabalho. Mas, Cleito, nesse momento que nós estamos enfrentando, eu não me sinto encorajado, por exemplo, de buscar uma promoção ou buscar uma nova oportunidade de trabalho. Tá tudo certo? Isso é inteligência emocional. Agora, a partir do momento que você se vê seguro também e percebe que existe sim uma possibilidade de você se arriscar, ok, isso também é inteligência emocional. O que eu não posso fazer, de repente, é ter tudo isso em minhas mãos, todas essas ferramentas, ter essa segurança, mas ao mesmo tempo me sentir inseguro e não me sentir capacitado para poder buscar minha autorrealização. Dentro do pilar da autogestão, da inteligência emocional, que é a forma de como eu faço a gestão das minhas emoções, eu tenho também o quinto pilar, otimismo. O quanto você se sente otimista com o seu trabalho? O quanto você se sente otimista com a sua carreira? O quanto você se sente otimista, por exemplo, para enfrentar novos desafios, novas realidades? O quanto você se sente otimista para ir lá e fazer a diferença dentro do seu trabalho? Outro dia uma pessoa colocou assim, Cleiton, mas neste momento que nós estamos vivendo, a pessoa só quer saber, na realidade, de poder trabalhar de segunda a sexta-feira, pegar suas férias, viver, só viver. Gente, somente viver, sim, é uma realidade, mas isso foge do seu otimismo.
Nós não podemos, por exemplo, viver apenas empurrar com a barriga, sem ter um controle emocional, sem trazer um otimismo, sem trazer um ar de esperança sobre aquilo que eu quero para mim profissionalmente. Então, dentro do pilar da autogestão, o quanto que eu me sinto otimista para buscar novos desafios, encarar novas realidades, o quanto eu me sinto otimista para fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão próximas de mim. Para você que está aqui no Instagram, essa live está acontecendo pelo Facebook também. E você que está no Facebook, também fique consciente, né? Que nós também estamos aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Até agora nós falamos sobre o pilar do autoconhecimento e da autogestão. O autoconhecimento é aquilo que eu vejo. E a autogestão é aquilo que eu faço de diferente na minha vida e na vida dos outros. E aí vem um terceiro pilar, que é o pilar da empatia. A empatia está ligado sobre as competências sociais. Lembrando que autoconhecimento e também a autogestão está sobre os sobre o meu pilar, né, sobre as minhas competências, perdão, pelas minhas competências pessoais. Já a empatia e a gestão de relacionamento está relacionado às minhas competências sociais. A partir do momento que eu compreendo as minhas emoções e sei fazer a minha autogestão sobre as minhas emoções, como é que eu me relaciono com o outro em si? É aqui onde as pessoas têm muitas dificuldades. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem, na realidade, buscar o que é melhor para elas, mas elas esquecem do meio onde elas estão inseridas. E aí é onde ela acaba sendo fragilizada, né? Acaba sendo frágil dentro das suas relações. Vou trazer um exemplo para você. Dentro da sua empatia, que é a capacidade de lidar com as situações com o outro. Eu entendo a relação do outro, eu entendo a emoção do outro, eu entendo como o outro está passando e eu respeito isso. Lembrando que empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é compreender a emoção do outro e saber respeitar. E aí, nessa empatia, como é que estou sendo? Será que estou sendo uma pessoa que trabalha de fato e vivencio a empatia? Ou estou sendo uma pessoa neutra, vazia, fria com o outro? Dentro da minha habilidade da consciência organizacional, eu tenho consciência sobre o meu cargo, sobre a minha função, sobre a minha carreira, sobre o meu trabalho? Eu tenho consciência daquilo que eu faço, das minhas relações? Ou normalmente eu sou aquele que não tem consciência daquilo que eu tenho que fazer, de repente é um líder que não tem consciência do seu poder de influência, que de repente fica fugindo das suas tarefas, das suas atividades, é um líder que não se sente encorajado ou encorajada de buscar e proporcionar resultados sobre sobre o seu meio, é um líder que não sabe respeitar a hierarquia da empresa. Como é que está o seu pilar de empatia sobre a sua consciência organizacional? Será que você tem consciência da sua função? Você tem consciência do seu propósito, do seu papel ali como líder, como gestor, como colaborador? Você tem essa consciência? O quanto você pratica isso no dia a dia? Se você fosse colocar numa escala de 0 a 10, o quanto que você pratica isso no dia a dia? Dentro do pilar do quarto e último pilar, nós temos a gestão de relacionamento. E a gestão de relacionamento, nós temos várias habilidades. A primeira delas é o poder de influência. O quanto você se sente empoderado, né, para poder influenciar o meio onde você está. Você é aquela pessoa que influencia os seus amigos, os seus colegas de trabalho? E o influenciar não é para tirar proveito, né? Mas é para que todos vocês possam se beneficiar. Ou você é aquela pessoa que de repente só pensa em você e deixa o outro de lado. Pessoas que pensam somente nelas e deixam o outro de lado, primeiro, não vive o espírito cooperativista. Segundo, muito menos, né, não vai poder sobreviver, vai acabar sobrevivendo ao longo do tempo. São pessoas que têm muitas dificuldades e que às vezes não conseguem ter um crescimento pessoal ou profissional porque somente pensa nela e não pensa num todo. O líder que pensa somente nele, na situação nele e não na sua equipe, não é um líder, é um chefe, né? E quem tem chefe é índio. Dentro do pilar da autogestão, nós também temos a capacidade, né, a habilidade de você ser aquele coach ou ser aquele mentor para a sua equipe. Como assim coach ou mentor?
é aquele que tem a capacidade de poder influenciar e retirar o que tem de melhor das pessoas, ou fazer com que elas percebam o que elas têm de melhor para buscar um certo resultado dentro da sua empresa. Mas, Cleiton, eu não sou líder. Eu posso ser um coach, mentor, sendo colaborador? Claro que você pode. Eu posso ser um coach ou mentor sendo apenas alguém que faça, por exemplo, minha função é fazer café na empresa. Gente, você pode ser um coach ou mentor dentro da sua empresa, dentro daquilo que tu faz, desde que você faça isso com amor, faça isso com coração, faça isso com competência, faça isso com inteligência emocional e intelectual. Se posicione de fato, fazendo perguntas certas, elevando o nível da sua equipe. Como que está a sua capacidade hoje para ser coach ou mentor lá no seu trabalho, na sua função, nas suas atividades? Por outro lado, nós também temos dentro da gestão de relacionamento, do pilar de gestão de relacionamento, a habilidade de gestão de conflitos. O quanto que eu me sinto capacitado ou capacitado de fazer a gestão de conflitos? Como é que eu lido com as situações do dia a dia? Será que quando aparece um conflito, um problema, eu já entro no desespero e já quebro o pau e já quero descer além em tudo e em todos? Ou será que eu respeito a situação, entendo a ambas as partes, né? As duas situações, todas as partes, e dali eu tiro uma lição. Dali eu tiro, na realidade, um aprendizado sobre aquela situação. Como é que está a minha capacidade de fazer a minha gestão de conflitos? Pode ser que muitas vezes, e isso eu me coloco nessa situação, se eu fosse colocado numa escala de 0 a 10, o meu poder de gestão de conflitos hoje estaria um 5, talvez um 6. Por quê? Porque toda vez que eu estou planejando algo, fazendo algo, e de repente algo não sai conforme eu havia planejado, o meu cognitivo, a minha razão, ele trabalha muito mais forte do que a minha razão. Logo eu fico muito furioso, nervoso, estressado, porque eu perco o controle daquilo que eu havia planejado. E isso não é inteligência emocional. Agora, a partir do momento que eu tenho a capacidade de reconhecer essa minha dificuldade, essa minha necessidade de ser trabalhado, isso sim é inteligência emocional. Então, se eu começo a identificar isso, opa, aqui tem um erro, aqui eu estou sendo muito racional, aqui eu estou sendo muito ríspido com a outra pessoa, a partir do momento que eu busco esse equilíbrio, eu já estou colocando em prática a minha inteligência emocional. Agora, se diante de qualquer situação, de qualquer problema, eu tenho esse controle emocional totalmente, opa, peraí, aconteceu tal situação, vamos entender o que está acontecendo aqui? Isso sim é inteligência emocional. Isso sim está sendo totalmente inteligente emocionalmente falando, né? Quando a gente trata sobre o comportamento em si. Dentro da gestão de relacionamento, nós também temos a habilidade de trabalho em equipe. Tem muitas pessoas que dizem que quer trabalhar em equipe, mas o que ela busca de fato é a autopromoção, autopromover-se, autorrealização pessoal. Não que isso esteja errado, pelo contrário, ela está sim certa, mas ela pode ser ainda mais assertiva se ela pensa nisso com toda a equipe. Ou seja, as empresas estão cada vez mais buscando profissionais que pensam como equipe. Se você trabalha, por exemplo, e é uma coisa que a gente valorizava muito, né? Para quem não me conhece, eu trabalhei 15 anos em cooperativas de recebimento de grão e cooperativas de crédito. Nesses 15 anos, nós trabalhamos muito sobre o trabalho em equipe. Nós aprendemos e aplicamos sobre o trabalho em equipe. Ou seja, quando nós juntamos forças, quando nós cooperamos com o crescimento pessoal, né, pessoal individual e com o outro, todos nós crescemos e ali sim as coisas acontecem no nosso dia a dia. O quanto você vem trabalhando a sua competência, o seu pilar, dentro do seu trabalho em equipe? Você é uma pessoa que trabalha de fato em equipe ou alguém que pensa somente sobre o seu resultado e dane-se o outro? Isso não é trabalho em equipe e também não é inteligência emocional. Então pode ser que muitos dos seus resultados você não está alcançando, não está conquistando pela falta de compromisso com o seu trabalho em equipe, de entender a sua emoção, entender a emoção do outro, compreender isso, viver essa empatia e juntos colocarem um plano de ação, criarem um plano de ação para alcançar um objetivo em comum. Ainda, o 12º, né, a 12ª habilidade, a última habilidade dentro do pilar de autogestão, aliás, dentro do pilar de gestão de relacionamento, a 12ª e última habilidade que você pode colocar em prática
Para sim, você vivenciar a sua inteligência emocional está relacionado à sua liderança. Mas não é qualquer liderança, não é o líder em si, é o líder inspiracional. Nós estamos cada vez mais ouvindo esse tipo de liderança, que é aquela liderança que inspira o outro. E essa liderança que inspira o outro, não necessariamente você precisa ser um líder do seu setor, não necessariamente você precisa ser um líder lá dentro da sua empresa, mas você trabalhar dentro de si o seu espírito de liderança, de proporcionar resultado para si e também para as pessoas que estão à sua volta. O quanto você hoje é um líder inspirador? O quanto você tem inspirado pessoas próximas de você? Ou será que você está mais desagradando as outras pessoas do que agradando de fato? Ah, Cleiton, mas agora eu tenho que trabalhar e ficar agradando as pessoas? Você deve inspirar as pessoas através da sua performance, através do seu comportamento, através de quem você é na sua essência. Por isso que nós devemos trabalhar fortemente sobre o nosso autoconhecimento, que é compreender quem somos afinal e o quanto que nós podemos proporcionar de resultado para as outras pessoas. Nós trabalhamos em si também a nossa autoliderança, a liderança inspiracional. Nós temos muitas pessoas se comportando como chefes, ou seja, sabe aquela ovelhinha de líder, né? Que só tá com aquela capinha, mas que quando ela tem a oportunidade, ela tira aquela capinha e ela mostra de fato o lobo-chefe que está por baixo daquela capinha? Pode ser que você conheça alguma pessoa que está trabalhando dessa forma. Então esse líder em si, inspiracional, ele não apenas dá ordem, dá bronca, dá o tal do feedback, né? Mas é aquele líder de fato que inspira as pessoas. E você pode iniciar o seu processo de líder inspiracional sendo inspiração para as pessoas que estão à sua volta. Quantas vezes, por exemplo, a gente acaba caindo na emoção do outro e quando o outro está reclamando de uma situação, você vai lá e abraça aquela pessoa e partilha da mesma dor e você começa a reclamar, começa a descer a lenha no chefe, começa a descer a lenha na empresa, que a empresa não presta. Isso não é um comportamento de líder inspiracional. Pelo contrário, isso é um comportamento de fato de alguém que não trabalha de fato a sua inteligência emocional. E nós já falamos, você é o coach mentor, você é aquela pessoa que causa influência, você é aquela pessoa que sabe fazer a gestão de conflitos. Tudo isso são comportamentos de uma pessoa que vive sua liderança inspiracional. Gente, e é incrível, quando eu trabalho isso dentro de mim, quando eu trabalho essa liderança inspiracional comigo, primeiro comigo, pode ter certeza que você vai influenciar e vai causar toda uma mudança de comportamento ao seu redor. Quantos líderes que eu já tive, por exemplo, diante de um caos, de uma situação, eu tive um líder específico, quando a gente estava com um problema muito grande, ele ia lá atrás dos bastidores, quando ele voltava com um violão, tocando uma música e cantando. Gente, olha que líder inspiracional. Ou seja, diante de um conflito, diante de uma situação, diante de um incômodo, diante de um problema gigantesco, ele cantava, trazia leveza para todos nós, para que nós pudéssemos pensar fora da caixa. Será que você é esse líder que inspira de fato as pessoas que estão à sua volta? Ou aquele líder que cai nessa arapuca, vamos dizer assim, nessa armadilha e começa a criticar, descer a lenha? Eu muitas vezes acabo entrando nesse lado também de reclamar. Mas a partir do momento que eu reconheço, opa, peraí, isso não é inteligência emocional, isso na realidade está sendo uma pessoa sem inteligência emocional. Eu busco mudar a minha postura. Mas Cleiton, se eu tenho um desses pilares que você tratou, ou dessas habilidades estão deixando a desejar, o que eu posso fazer para causar a mudança, né? Então, o pulo do gato neste momento. Dentro das habilidades que nós falamos aqui, das 12 habilidades que nós falamos, o que você pode trabalhar em você para que você possa desenvolver a sua inteligência emocional? Onde é que você tem pecado? Será que você tem pecado na hora de influenciar, trabalho em equipe, a empatia, de fazer a autogestão, o autoconhecimento, reconhecer as suas emoções, tirar o proveito da sua emoção e saber lidar com ela? Onde é que você tem sido falho diante da situação? Cleiton, tem como trabalhar isso? Tem como eu me tornar totalmente inteligente? Saiba de uma coisa, todos nós temos um coeficiente de inteligência emocional. Todos nós temos inteligência emocional. Então não adianta você dizer assim, eu não tenho inteligência emocional. Não, você tem sim inteligência emocional. Só que tem algumas pessoas que têm pouca inteligência emocional e tem pessoas que têm muita inteligência emocional. Você vaga se a gente fosse colocar um termômetro de 0 a 10 e fôssemos medir cada um desses pilares, onde é que você deixa a desejar? Cleide, eu preciso trabalhar mais em equipe, ou trabalhar mais a minha liderança inspiradora.
Ah, Cleiton, eu preciso trabalhar melhor a minha comunicação, a minha gestão de conflitos, saber lidar com as minhas emoções. Se você trabalhar sobre o reconhecer as suas emoções e saber fazer a gestão das suas emoções, tenha certeza que muitas coisas vão mudar diante da sua realidade, diante de você. Então, talvez hoje você não está sendo uma pessoa que trabalha e vive empatia, ou vive a sua liderança inspiradora, ou às vezes você acaba não influenciando a vida de outras pessoas, dos seus colegas de trabalho, porque simplesmente você não reconhece suas emoções e não sabe fazer a gestão, trabalhar sobre as suas emoções. Quando nós começamos a praticar a inteligência emocional sobre esse pilar da autogestão, a capacidade de fazer a gestão das minhas emoções, muitas coisas já começam a mudar ao meu redor. A começar por reconhecer a minha emoção e saber lidar com ela. Então, a partir do momento que eu começo a reconhecer isso, opa, pera lá, acabou de acontecer aqui uma situação e eu tive um comportamento. Será que esse meu comportamento, a maneira de como eu me comportei foi a mais assertiva? Se não foi, como é que eu poderia ter me comportado então? De que maneira eu poderia ter dado o meu melhor para poder lidar com aquela situação? De que maneira eu poderia ter feito uma gestão melhor e da próxima vez para que eu possa ser mais assertivo? E isso já aconteceu muito comigo. E uma das coisas, né, quem me conhece, eu vivo com borrachinhas no braço, e isso me facilita muito. Por quê? Toda vez que estou diante de uma situação e eu tenho que tomar uma decisão e eu começo a me alterar, eu paro, respiro, me distancio do problema para que eu possa tomar a melhor decisão possível diante daquela situação. E quantas vezes, gente, eu me estresso durante a semana, durante o dia a dia. Só que uma coisa é estressar, reconhecer e tomar uma atitude para causar mudanças. E outra situação é você se estressar, reconhecer e ainda continuar reclamando, reclamando, reclamando e não toma uma atitude para fazer a mudança necessária. É por isso que muitas pessoas estão sendo promovidas sem ter a capacidade técnica, né? Sem ser aquela pessoa de ter o conhecimento. Então não adianta você entender de sistema. Não adianta você ter vários diplomas se você não sabe trabalhar e gerir suas emoções. Trabalhar emocionalmente, se posicionar com assertividade, reconhecer as suas emoções, saber lidar com as situações. Não adianta você ter uma Ferrari e você não saber controlar a sua emoção. Senão você vai ter uma Ferrari, vai ligar ela e vai estar tão naquela energia que quando você colocar o pé no acelerador, ela vai sair cavando, arrancando. E a chance de acontecer um acidente e você acabar com aquela Ferrari é muito maior do que se você lidar com a situação, entender aquela situação, respeitar isso e se posicionar com maior assertividade. Então, a inteligência emocional dentro da carreira, ela serve exatamente para isso. Para você reconhecer essa emoção, saber fazer a gestão e trabalhar sobre essa situação em si, tá bom? Gente, você que está aqui no Facebook, fez sentido para você? Vejo que tem uma galera ali, tá fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, digite aí, deixa eu saber. Onde é que você tem deixado de desejar no seu ponto de vista? Em que momento que você deixa a desejar? Diante de qual situação em si? Se fez sentido para você, aplique. Aplique isso no dia a dia. Comece a reconhecer as suas emoções, comece a trabalhar sobre elas. Ó, qual que é a emoção que eu estou sentindo aqui agora? Né? Aconteceu uma situação, e por que eu estou sentindo essa emoção em si? Por quê? Por que eu estou sentindo essa emoção? O que me levou a sentir essa emoção? E o que eu vou fazer para ser a mudança, para fazer a mudança dessa emoção? O que eu vou fazer a partir de então? Isso é inteligência emocional. Olha, está tendo um conflito, uma situação. Por mais que ele é desafiante, qual vai ser a minha âncora? Qual que vai ser a ferramenta que eu vou aplicar para que eu não perca o controle da próxima vez que tal situação acontecer? Se é algo que está acontecendo direto, que é rotineiro, qual que vai ser o meu poder de influência ou a minha liderança inspiradora? Como é que eu vou me comportar para que eu possa trabalhar isso, para que eu possa inspirar pessoas, para que as pessoas sintam o desejo de fato de estar no meu lado? Então, quando eu reconheço isso e trabalho isso, eu estou dando os meus primeiros passos sobre a inteligência emocional. Cleito, a liderança ela pode ser melhor? A minha liderança ela pode ser de ter melhor performance em si? Pode, e deve, e tem como. E a gente vai falar sobre isso na próxima terça-feira. Então, terça-feira, nós vamos trabalhar sobre liderança. Cleito, eu não sou líder ainda, mas se você tem o desejo de se tornar líder, ou se você já é líder, mas gostaria de aperfeiçoar a sua liderança, então essa live é para de terça-feira, é para você. Como é que eu começo a trabalhar os meus primeiros passos sobre a minha liderança em si? Como é que eu posso desenvolver a minha liderança em si nos meus primeiros passos? Então nós vamos falar sobre isso na próxima terça-feira. Detalhe,
vai ter uma alteração de horário. Terça-feira, a nossa live começa às 21 horas, aliás, às 20 horas e 7 minutos, tá bom? Então, terça-feira, nós vamos falar sobre liderança em si, né? Como é que eu começo a trabalhar, desenvolver a minha liderança para que ela possa ser inspiradora, como é que eu posso desenvolver, né, o meu papel de líder com mentalidade avançada, não aquele líder com mentalidade precária, como a gente conhece muitos por aí, que acabam nem sendo líderes, mas sim chefes. E como é que eu posso me encorajar, potencializar o meu espírito de liderança, tanto na vida pessoal quanto no meu pilar profissional. Então a gente vai falar sobre isso na próxima terça-feira, às 20 horas e 7 minutos. Para você que está aqui no Facebook e também quem está aqui me acompanhando pelo Instagram. Espero que tenha feito sentido. Foi um bate-papo sobre inteligência emocional na carreira e a gente se vê na próxima live que vai acontecer nessa próxima terça-feira. Gratidão imensa para você que esteve aqui e até lá!